A violação de domicílio, prevista no artigo 150 do Código Penal, consiste em entrar ou permanecer, sem autorização do morador, em casa alheia ou em suas dependências. O crime se consuma no momento em que o agente efetivamente entra ou permanece no domicílio sem autorização. Não é necessário ameaças, roubos ou furto, pois o crime não depende de um resultado naturalístico. Basta a realização da conduta para a consumação do crime. Também é possível a tentativa do crime quando a ação é interrompida contra a vontade do autor. Um exemplo disso seria arrombar a porta e não conseguir entrar totalmente na residência. Como o Luiz anteriormente já falou, a violação de domicílio configura entrar ou permanecer clandestinamente em casa alheia. Mas o que seria casa? Qualquer compartimento habitado, aposento coletivo de habitação ou um compartimento não aberto ao público. Por exemplo, um quarto de hotel. Durante um tempo que você está hospedado naquele quarto de hotel, ele torna-se sua casa. Caso alguém entre sem sua permissão, configura violação de domicílio. Outro exemplo muito bom também é debaixo da ponte, quando alguns moradores de rua quebram uma parte daquela ponte, constroem outra parede e moram ali dentro com sua família. Se alguém entrar sem sua permissão, torna-se invasão. Agora falando sobre sujeitos, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já o sujeito passivo é crime próprio, visto que ele tem que ser o detentor do direito, ou seja, suposto dono da casa. Por quê? Quem é o detentor do direito? Nem sempre é o proprietário da casa. Por exemplo, eu aluguei uma casa a você, eu sou o proprietário daquele imóvel, mas você é o detentor do direito. Por exemplo, você deixa de me pagar um mês de aluguel e eu me sinto no direito de entrar na sua casa para pegar aquele imóvel, eu estou errado cometendo violação de domicílio, visto que o detentor de direito é você. O parágrafo 3º do artigo 150 do Código Penal prevê as hipóteses de excludente de licitude, que são o mandado de prisão ou uma situação de flagrante, que uma vizinha está sendo ameaçada de morte dentro da própria casa, uma terceira pessoa vê, entra na casa e vai tentar impedir. Aí vai ocorrer a violação do domicílio, né? Porém, essa conduta não será considerada criminosa. Mas duas hipóteses será encontrada no artigo 5º, inciso 11, na Constituição Federal, que é a prestação de socorro ou em desastre. Um exemplo de prestação de socorro: sua vizinha está tendo um ataque fulminante, uma terceira pessoa vai e entra na casa e faz a prestação de socorro. A excludente específica desse artigo é o estrito cumprimento do dever legal. O crime de violação de domicílio tem como pena de 1 a 3 meses de detenção ou multa. Também tem suas causas de aumento de pena. 1/3 se for cometido à noite, em local ermo ou deserto, por abuso de poder ou por funcionários públicos. Também o dobro da pena se houver violência, por exemplo, entrar numa residência e quebrar os bens materiais das pessoas e chutar a porta. O artigo 150 do Código Penal tem como caráter subsidiário ou reserva. Isso acontece porque, quando o agente pratica a violação de domicílio para cometer um crime mais grave, ele só irá responder pelo delito principal, por conta do princípio da consunção. Um exemplo disso é quando o agente invade a casa para cometer o crime de furto. Ele só irá responder pelo crime de furto, pois é o delito principal. Isso acontece porque o artigo 150 tem como caráter preparatório. E, diante disso, o agente só irá responder pelo crime 150 do Código Penal quando for o único fato típico ilícito nessa conduta. E o dolo genérico não admite culpa, pois você precisa ter vontade e consciência do que você está fazendo. E a culpa não tem isso. Boa noite, professor Maru, tudo bem? Eu queria que o senhor nos dissesse uma curiosidade sobre o artigo 150 do Código Penal. O artigo 150 fala da possibilidade de se processar e julgar alguém pela invasão ao domicílio, ou seja, entrar em um domicílio alheio sem autorização do proprietário ou do possuidor. Uma curiosidade é o seguinte: vamos imaginar uma família teve a morte do patrimônio, dono do patrimônio, e vai abrir o inventário, não abriu o inventário, certo? Então, mas aí a pessoa que morreu deixou verbalmente
uma casa, dos herdeiros, para um dos herdeiros. Esse herdeiro se separou e veio a falecer. Os seus filhos são herdeiros por sucessão, segundos herdeiros, né? E ficaram na casa. Os outros herdeiros, preteridos de não ficar nessa casa, foram e expulsaram eles. Expulsaram aqueles filhos do herdeiro que recebeu a doação de boca, né? Do dono do patrimônio, que era o que faleceu, o decúgito. Nesse caso, a pergunta é: houve invasão de domicílio ou não houve invasão de domicílio? Como juiz de direito e juiz titular do Juizado Especial Criminal aqui de Caruaru, pegamos um caso semelhante. O que é que a gente percebeu? Se não fizer o inventário, o arrolamento, ou não tiver um testamento correto, né, feito no cartório ou perante um juiz, não houve invasão de domicílio, porque o crime, ele exige que a pessoa possuidora ou proprietária, sem a autorização dela, tenha seu imóvel invadido. E aí não houve invasão, porque o outro herdeiro também tem parte, né? Um condomínio, a herança é um condomínio. Então não houve invasão. Isso é diferente agora de uma outra curiosidade que eu vou contar para vocês também sobre invasão de domicílio. Imaginemos que um casal se divorciou ou está em um processo de divórcio, né? Esse casal está em processo de divórcio. É feito um acordo, enquanto o divórcio continua falando de filhos, guarda, divisão de bens. Em uma das casas ficou morando a esposa, autorizada por um documento que foi para o juiz, um acordo prévio, de que ela ficasse nessa casa até antes de sair o divórcio. Até saiu o divórcio, desculpa. Saiu o divórcio. Não saiu ainda. Antes da sentença do divórcio, aquele que fez o acordo, deixando a sua ex-esposa ficar na casa, invade a casa e fica na casa sem autorização dela. A pergunta é: ainda não houve divórcio? O imóvel não foi dividido. Houve invasão do domicílio? Houve. Aí houve, a jurisprudência disse que houve, porque havia um acordo que foi levado à justiça e ao início de separação, de divórcio. Então, quando ela ficou, ele deixou, e mesmo que não tivesse esse acordo, se ele tivesse deixado ela lá, morando, enquanto está tramitando o divórcio, ele não podia mais entrar nessa casa, a não ser com a autorização dela, da ex-esposa. Portanto, aí houve invasão de domicílio. Então, é um crime que a pena não ultrapassa a pena máxima 2 anos, faz TCO, termo circunstanciado de ocorrência, se submete aos institutos despenalizadores do Juizado Especial Criminal e é julgado exatamente pelo Juizado Criminal. Então, é muito interessante esse crime de invasão de domicílio e esses 2 casos curiosos, envolvendo a herança, inventário e arrolamento, ou envolvendo um divórcio, onde a gente precisa entender até que ponto há ou não há a invasão do domicílio. Entendi. Muito obrigada, professor, pela colaboração.